Queridos, nós vamos mais uma vez orar. Você pode permanecer assentado. Eu quero apresentar o pregador, né? Como é praxe, quando nós temos alguém de fora, alguém de dentro, né? Paulo é meu sobrinho, fez seminário, foi consagrado lá em São Paulo, está voltando para a nossa região, aberto ao ministério. Por enquanto vai ficar aqui com a gente, até que Deus encaminhe, né? Dê direção para ele no que diz respeito ao ministério. Mas antes, inclusive, da definição, né, do mês da família, o Rodrigo já tinha me falado sobre o nome do Paulo para ele pregar nesse dia em especial porque é dia das mães, a mãe dele está aqui, a esposa dele está aqui. Eu vou deixar para você apresentar a sua família, tá? Quem não conhece ainda. Então vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos agradecer a Deus mais uma vez e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que você esteja com o coração aberto. A gente está trabalhando esse tema desde o finalzinho de abril, quando tivemos palavras que já nos abençoaram, desde desse fim de semana, no finalzinho de abril até agora, e certamente não vai ser diferente hoje nos próximos domingos. Então peça a Deus para falar o seu coração. Ele quer falar com você, Ele vai falar com você, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e sendo viva e eficaz ela fala. Então abra o seu coração e receba a palavra de Deus nessa noite, amém? Querido Deus, nós mais uma vez buscamos a sua presença com gratidão e louvor, e te pedimos que o Senhor nos fale agora através da sua palavra essa que vai ser ministrada, pregada pelo teu servo, pastor Paulo Roberto. Use-o, ó Deus, da forma como o Senhor quiser usar, na dependência plena do seu Espírito, na obediência e fidelidade à sua palavra, para trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Por isso que ele seja tão somente instrumento em suas mãos e que o nosso coração esteja receptivo à sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz. Como meu tio já introduziu aqui, eu gostaria que ficasse de pé minha esposa, Luísa. Essa é moça linda, que teve a coragem de casar comigo. E esse é o fruto que Deus me deu, Ana Luísa. É a menina que tira os nossos sonos, mas que nos dá muita alegria em troca. Pode sentar, irmão. Minha mãe está aqui, o esposo também, meu padrasto, Adilson. Minhas irmãs estão aqui. E eu me sinto muito à vontade, porque eu lembro de vir muitas vezes com meu tio aqui, na época que começou a igreja, o projeto aqui em Cidade Praiana. E eu me sinto muito à vontade em casa para poder compartilhar daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E antes de tudo, queria agradecer a oportunidade dada pelo Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Corajoso, o homem que colocou suas fichas em mim para que eu pudesse transmitir a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado também à igreja por me dar essa oportunidade. Queria parabenizar também todas as mães aqui presentes. A gente tratando do mês da família, né? É um tempo muito importante da gente relembrar daquilo que a palavra de Deus nos direciona a compreender, daquilo que é a vontade dele e que nós temos que obedecer e viver. E é muito bom a gente poder celebrar o Dia das Mães num período tão oportuno como esse. Dando então início ao nosso tempo aqui, meus irmãos, eu gostaria de lembrar com vocês, não sei quantos de vocês conhecem um ditado popular muito famoso, e quem souber, complemente aí para mim, mas eu gostaria de começar com ele, porque ele vai falar, nós vamos tratar um pouco dessa ideia. O ditado popular diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. E por que eu gostaria de começar o nosso tempo aqui relembrando esse ditado popular? Porque, na minha opinião, muitos dos lares cristãos hoje estão sendo distraídos, estão sendo destruídos pela velha frase de: não, mas o que vale é a intenção. Ah, mas a pessoa é tão boa, ela tem boas intenções.
Ah, mas só falta Jesus na vida dela. Mas nós temos que aprender que diante de Deus, boas intenções não contam de nada. O que conta diante de Deus é a obediência. É isso que Ele pede do seu povo. E se eu tivesse então que dar um tema, um subtema, para esse momento que nós temos aqui, falando sobre lutar por nossas famílias, eu daria um subtema chamado Aprendendo a Lutar. Porque não adianta a gente simplesmente querer lutar. Não adianta simplesmente nós termos boas intenções em lutar. Precisamos saber lutar. E para saber, precisamos aprender. Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho com aquilo que Neemias vai nos direcionar através do seu livro, para que a gente possa saber enfrentar essas batalhas, para que estejamos de fato preparados para elas, para que quando as lutas vierem, e elas virão, nós estejamos prontos para responder à altura. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto, tema desse período, desse mês da família, para que a gente possa dar início ao nosso tempo assim. Abram todos as suas Bíblias em Neemias capítulo 4, versículo 14, parte B. Tem projetado aí, eu vou ler na minha versão NVI, mas os irmãos podem acompanhar aí na versão de vocês mesmos. A palavra de Deus diz assim: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas famílias, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Vamos orar e depois a gente vai pensar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez nos achegar à Tua Palavra, buscando nela a solução para as nossas vidas, Pai. A nossa oração, Pai, nesse momento, é que o Senhor nos ensine a aprender a lutar de maneira correta, a lutar com obediência, não com boas intenções. Nos ajude, Senhor, a perceber aquilo que a Tua Palavra nos diz. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu sei que nós já estamos lidando com esse tema já há algum tempo, como o pastor mesmo falou, desde o final de abril, e sei também que esse texto já foi destrinchado aqui por outros pastores ao longo desses períodos que nós tivemos de estudo. Mas eu queria, antes de tudo, antes de começar e antes de chegar a esse texto, eu queria pensar um pouco no contexto do que está acontecendo com Neemias, o que leva esse homem de Deus a chamar o povo de Israel à luta, a buscar lutar uns pelos outros. E eu pensando nisso e procurando a respeito disso, nós vemos na palavra de Deus que Neemias, ele se encontra justamente no período do término do cativeiro babilônico. E para aqueles que não conhecem essa parte da Bíblia, o cativeiro babilônico aconteceu justamente pela desobediência de Israel. Israel deveria obedecer a Deus, eles deveriam devoção a Deus, mas eles se recusaram a isso. E por causa da dureza do seu coração, Deus anunciou, muito antes do cativeiro chegar, que o povo teria que passar por uma disciplina, dolorosa disciplina, mas disciplina amorosa da parte de Deus. Então, nós chegamos nesse momento onde Neemias está no término disso. Acabou. Os 70 anos prometidos por Deus a esse povo como disciplina, acabou. Deus usou esse cativeiro como um ensinamento para o seu povo. Deus usou esse cativeiro como um tempo necessário para que esse povo se arrependesse, enxergasse qual era o seu compromisso real diante de Deus. E esse compromisso não tinha nada a ver com boas intenções, tinha a ver com obediência. É importante a gente chegar e enxergar a essa situação para que possamos compreender o porquê Neemias está chamando o povo para lutar. E quando olhamos para o início do livro de Neemias, nós vamos ver e encontrar ali um motivo. O que
motivou Neemias, o que levou ele a chegar no capítulo 4 e falar essas palavras. Eu queria então ter a liberdade de pensar um pouquinho fora do texto, para que a gente possa entender o contexto geral. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículos de 5 a 11, nós vamos aprender o que eu coloco aqui como a primeira lição para aprendermos a lutar de maneira correta. E a primeira lição que Neemias vai nos dar aqui é que para que a gente possa aprender a lutar de maneira correta, é necessário reconhecimento de pecado. Neemias capítulo 1, versículos de 5 a 11, a palavra de Deus diz assim: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido e concedendo-lhe a benevolência deste homem. Meus irmãos, depois de receber a notícia triste vinda do seu irmão, que Israel estava em pedaços, que o povo de Israel, aqueles que haviam sido largados para trás e aqueles que já haviam retornado com Esdras e Zorobabel, que eles estavam vivendo em uma condição de vida complicada, difícil. Neemias se entristeceu, ele se compadeceu do seu povo, porém ele viu ali, diante daquela situação triste, a necessidade de, antes de tomar qualquer decisão em relação à reconstrução de Jerusalém, em relação à preservação do teu povo, antes de qualquer coisa, ele viu a necessidade de confessar pecados diante de Deus. Meus irmãos, nós como família, tanto família de maneira sanguínea, quanto família de maneira espiritual, precisamos saber reconhecer e confessar pecados. Se queremos progredir nessa luta, se queremos ser desafiados por Deus e corresponder a esse desafio de Deus, precisa haver conhecimento do que pecado é, de onde ele está sendo produzido e quais as suas consequências. E identificando isso, é necessário confessá-lo, reconhecê-lo diante de Deus. Nós precisamos parar de tratar pecado como se fosse algo sem importância, como se fosse algo de menor valor, como se fosse algo que lá na frente vai se resolver sozinho. Meus irmãos, pecado não se resolve assim. Nós sabemos que pecado só foi resolvido com o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Então não funciona assim.
Pecado não é combatido com boas intenções. Pecado é combatido com obediência ao Deus que nos salvou. E por isso, meus irmãos, eu gostaria de falar a vocês, pais que estão aqui presentes nessa noite, prestem muita atenção nisso. Nós não podemos ficar passando panos quentes nos pecados dos nossos filhos. Talvez aqui esteja uma grande parte de pais que têm seus filhos incluídos no ambiente da igreja. Filhos crentes, que nasceram em berço evangélico e que estão progredindo no ambiente evangélico e, acima de tudo, no ambiente da fé. Pais, saibam reconhecer e educar os seus filhos, para que eles possam também reconhecer o que é pecado. A família tem sido dilacerada pelo diabo, porque muitas vezes nós, como pais, somos negligentes com a nossa tarefa. Não adianta a gente colocar um título muito desafiador aqui e querer lutar contra o pecado com boas intenções. Isso não vai acontecer. Contra o pecado se luta com obediência. Não adianta a gente ficar falando, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, ele tem gênio forte, é da idade, ele é assim, já cansei de falar com ele vai aprender com o tempo, é da personalidade, ele tem personalidade forte. Isso é mentira, isso é pecado. E ele precisa ser tratado como alguém que é pecador, mas que, conhecendo a graça de Cristo Jesus, pode reconhecer pecado e confessá-lo diante de Deus. A primeira coisa que Neemias faz não é correr atrás de uma solução para a reconstrução dos muros. A primeira coisa que Neemias faz não é começar ali no reino da Pérsia, solicitando a ajuda de mantimentos para que ele pudesse ajudar os necessitados em Jerusalém. A primeira coisa que Neemias faz é confessar pecados. Ele se identifica com o povo. Nós, como povo, pecamos contra o Senhor. Esse é o problema. E nós queremos reconhecer aqui diante do Senhor que nós sabemos que pecamos e não estamos felizes com isso. E por isso, Pai, queremos te pedir perdão. Como é bom ver famílias que ainda se preocupam com isso, que se dedicam a ensinar os seus filhos desde pequeno. Eu faço isso com minha filha, ela tem 1 ano e 4 meses. Algumas pessoas acham que eu sou maluco de discipliná-la, de falar sobre graça, de falar sobre desobediência a Deus. Ela não entende quase nada disso mesmo, mas eu estou criando um hábito nela. Daqui a pouco ela vai ter idade suficiente para compreender isso, e ela já vai saber como é que funcionam as coisas. É muito bom ver pais comprometidos com a palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus, não vão até os seus filhos apenas com boas intenções, mas que vão até eles com obediência à palavra de Deus. É isso que falta muitas vezes para nós como crentes. É por isso que muitas vezes nós vemos as nossas famílias desmoronando, porque não estamos lidando de maneira bíblica com as coisas. Nós aliviamos, nós deixamos passar, pensando que com boas intenções teremos bons frutos. Não é assim que funciona, meus irmãos. Pai, mãe, você que está presente aqui nessa noite, que é crente em Cristo Jesus, que confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a sua responsabilidade diante de Deus não é ser bem intencionado com o seu filho. A sua responsabilidade diante de Deus é ser obediente ao seu Deus e à palavra dele. Amém, irmãos? Temos que viver isso. Filhos, não pensem que vocês vão passar em branco.
A vocês cabe também a responsabilidade de honrar os seus pais. Muitos filhos hoje acham que é normal, eu responder de qualquer maneira para o meu pai, tratá-lo como o meu amigo trata da escola, o seu próprio pai. Não é assim que funciona. Se você é jovem, adolescente, criança, que creu em Cristo Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a sua responsabilidade é obedecer. Não adianta você ser bem intencionado e no Dia das Mães comprar um melhor presente para sua mãe. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. Ele quer a sua obediência. Meus irmãos, quando nós, como família cristã, que confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, entendermos que a nossa obrigação diante de Deus é obedecê-lo, e portanto assim, desejando lutar contra toda a sorte de tristezas que vem contra a sua família. Se você quer lutar, precisa haver reconhecimento de pecado na sua família. Precisa haver confissão. Eu sei também que tem algumas pessoas que pode acontecer de ter pessoas aqui que talvez não tenham pais e mães crentes. Talvez seja o único da família, em toda uma geração, que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas para você a responsabilidade é a mesma, não muda. Deus não falou para você honrar pai e mãe se eles forem crentes. Ele não falou para você, sendo pai, ou esposo, ou esposa, que aqui está presente nessa noite, que não tem a sua família no ambiente cristão, que você deveria honrá-los se eles forem crentes. Que você deveria exercer uma confissão constante de pecado, buscando mudar a sua vida, buscando através de Deus a capacitação para lutar contra os seus pecados, se eles forem crentes. Não, essa responsabilidade é dada de maneira irrestrita a todos aqueles que confessaram já Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não existe outra função sua na sua família que não seja essa. Meus irmãos, Neemias, ele deixa bem claro, diante das suas palavras iniciais no seu primeiro capítulo do seu livro, que ele deseja reconciliação. Ele está confessando o pecado não para continuar pecando. Ele está confessando o pecado para que ele possa obedecer e prosseguir em obedecer. É interessante notar que no versículo 9, na primeira parte do versículo 9 do capítulo 1, é interessante a gente notar que o reconhecimento do pecado sempre irá me levar para a decisão racional de querer obedecer à vontade de Deus. E por isso Neemias fala em sua oração ao seu Deus, ele fala assim no versículo 9: mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, eu os reunirei. Essa é a promessa de Deus. Quando o povo de Deus entende a sua responsabilidade no seu ambiente familiar, e aqui em particular, no ambiente de responsabilidade nacional, quando o povo de Deus compreende essa responsabilidade, a confissão de pecado, e essa confissão de pecado nos leva à segunda lição que nós temos que aprender nessa noite. Dependa de Deus. Neemias vai falar: olha, se vocês obedecerem, se vocês se arrependendo e confessando os seus pecados, obedecerem aos mandamentos de Deus, se puserem em prática esses mandamentos, e se vocês preservarem, obedecerem a esses mandamentos,
eu vou reconciliar vocês. Dependa de Deus, meus irmãos. Essa segunda lição parece algo meio que óbvio. Quando nós falamos com crentes a respeito de dependência em Deus, parece que é algo natural. Ah, não, é fácil, pastor, depender de Deus, todo crente deve fazer isso. Todo crente deveria fazer isso. Mas não necessariamente é aquilo que acontece sempre. Infelizmente, meus irmãos, muitas famílias cristãs estão sofrendo e passando dificuldades justamente porque não conseguem pôr em prática algo óbvio como isso. Como depender de Deus, como confiar nele, como a solução para os seus problemas, e não confiar em boas intenções. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. As pessoas continuam vivendo, e pessoas aqui eu me refiro em particular, crentes. Muitos crentes ainda continuam vivendo na esperança de que suas boas intenções vão gerar frutos bons diante de Deus. E meus irmãos, mais uma vez eu falo, não vão gerar bons frutos. Boas intenções não geram bons frutos. Quando olhamos para os relatos de Neemias em seu livro, fica cada vez mais claro que o povo de Deus, o povo de Israel ali, representado por ele, estava vivendo na dependência de Deus. Eles entenderam a lição do cativeiro. Foi dolorida, sim. Precisou ser dura, sim. Mas eles entenderam. Eles conseguiram compreender aquilo que Deus estava tentando falar com eles. Eles viveram, eles viraram a chavinha nas suas mentes para que eles pudessem exercer aquilo para que eles foram chamados. Eles viram após essa lição, essa primeira lição ter sido aprendida, da necessidade do reconhecimento de pecado, eles começaram então e se engajaram nessa obra de reconstrução. Neemias vai até o rei da Pérsia e pede a ele a possibilidade de ir até o seu povo em Jerusalém, falando tudo aquilo que ele tinha ouvido. As muralhas estão caídas, o povo está desprotegido, o povo está passando por necessidade. Rei, ouve o meu clamor, por favor. O rei ouve o clamor de Neemias e permite com que ele vá até esse povo. E é interessante que quando acontece isso, meus irmãos, Neemias poderia ter pensado, agora é a hora de brilhar. Poxa, agora é a hora da bênção de Deus. Deus vai fazer tudo novo. E quando eles começam a se engajar naquela obra de reconstrução, de revitalização do povo de Israel, começam a surgir problemas. Pessoas que estavam de fora, aqueles que não eram judeus. Surgiu Tobias, surgiu Sambalate, surgiram outros homens que não queriam que essa obra fosse concluída. Meus irmãos, quando eles começam a pôr em prática a primeira lição que eles aprenderam diante do cativeiro, Neemias e o povo de Israel se vê numa situação onde eles estão de maneira delicada, vendidos aos seus inimigos. Eles ainda não tinham concluído a construção dos muros. E como nós sabemos, e alguns pastores aqui já mencionaram, o muro representava proteção. Era um impedimento que qualquer um pudesse invadir a cidade e destruí-la novamente. Existia uma preocupação real e genuína da parte daquele povo de reconstruir, mas olha só, nem tudo são flores. E surgem então os desafios. Eles viram a sua fé e o seu projeto serem desmerecidos por outras pessoas. E meus irmãos, na vida cristã, nós também vamos enfrentar situações assim.
Na vida cristã sofremos também oposições fortes contra o desejo de obedecer a Deus. Quando nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja decidimos obedecer a Deus, vem contra nós um forte oponente para tentar fazer com que a gente desanime. E esse desânimo seria normal se estivéssemos lutando apenas com boas intenções. Mas quando nós vemos a continuidade do texto, nós vemos que Neemias não desanima. Ele ouve esses homens falando contra a reconstrução do muro, contra a reconstrução de Jerusalém. Ele ouve ameaças vindo contra o povo, dizendo que assim que eles começassem a colocar as primeiras pedras, eles invadiriam e destruiriam mais uma vez o povo de Israel. Mas Neemias não desanima. E é interessante notar, meus irmãos, que aqui vem a demonstração de dependência de Neemias. Porque diante da possibilidade que ele tinha, e era real, de poder solicitar a intervenção direta do rei da Pérsia, para que ele viesse contra esses homens, impedindo que esses homens continuassem ali, debochando deles, ameaçando a vida deles, Neemias não faz isso. Neemias tinha cartas do rei da Pérsia, o rei mais poderoso da época, o rei mais temido de todos os povos daquela região. Ele tinha cartas de liberação, de autorização para a reconstrução do muro. Mas olha que interessante, Neemias ele não vai até esses homens falando: olha, eu tenho cartas do rei da Pérsia. Neemias não vai até esses homens se garantindo em autoridades humanas. Mas Neemias coloca a sua dependência total no seu Deus. Ele não recorre a outras coisas. Ele recorre apenas a Deus. Se Neemias estivesse apenas alimentado com boas intenções, certamente a sua primeira ação diante disso seria: olha, eu tenho autorização do rei da Pérsia. Mas não é isso que acontece, porque Neemias não colocou a sua segurança em homens, ele colocou a sua segurança em Deus. Acompanhem comigo versículo 20 do capítulo 2, e depois nós vamos ler também juntos os versículos 9 e 14 do capítulo 4. Primeiramente, versículo 20 do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: diante dos deboches, diante das afrontas dos seus inimigos, Neemias respondeu assim: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito a esses homens, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias falou para os seus adversários, para os seus opositores: não me interessa como vocês vão vir contra a gente. Eu não importo, não me preocupo com a ação de vocês de querer se levantar contra a gente. Eu sei de uma coisa, que Deus nos fará bem-sucedidos na nossa obra. Falta isso para a família cristã. Falta isso para nós como família de Deus. Colocar a nossa dependência total, para que diante dos problemas, diante das situações complicadas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso percorrer dessa caminhada, falta a gente falar: Deus vai nos fazer bem-sucedidos, porque a obra é dele. Se formos obedientes,
Deus trará sobre nós a sua bênção, conquanto a sua bênção não seja o atender dos seus pedidos para a sua família. É difícil lidar com isso, mas talvez Deus esteja permitindo com que você e a sua família passe por determinadas situações, para que você e a sua família cresçam e se pareçam mais com Cristo Jesus. Dependência. Dependa de Deus. Meu irmão, você quer aprender a lutar pela sua família de maneira eficaz? Reconheça pecado e dependa de Deus, para que Ele cumpra a sua obra. Capítulo 4, no versículo 9, Neemias vai dizer assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Diante da ação dos inimigos, Neemias ele tem duas ações. A primeira que nós já vimos no capítulo 2, versículo 20, e agora a continuidade disso sendo demonstrada no capítulo 4, versículo 9. Eu vou confiar em Deus. Eu vou orar a Deus para que Ele nos favoreça. Mas a segunda ação de Neemias aqui, uma ação conjunta com a sua oração, foi a preocupação e a proatividade. Tem gente vindo contra a gente. Todo mundo está cansado de trabalhar. Nós estamos trabalhando dia e de noite. Mas, meus irmãos, eu quero que vocês impunham também em suas mãos a espada, para que vocês estejam aptos, para que caso aconteça um combate, possamos lutar por aquilo que Deus colocou em nossos corações. Neemias, ele foi prudente. Ele colocou tudo nas mãos de Deus, mas não se eximiu da sua responsabilidade. Muitas vezes, nós como pais, nós como filhos crentes, queremos agir de maneira espiritual e falar assim, que seja o que Deus quiser. Como se isso não me eximisse da minha responsabilidade de praticar, de obedecer, de ir à frente da batalha e lutar pela minha família. Não é assim que funciona. Existe sim a dependência total de Deus, mas existe a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, como homens e mulheres crentes, que fazem parte de uma família e que querem e desejam que essa família prospere. Esse homem, Neemias, ele é prudente em suas atitudes, e o seu desejo de honrar a Deus demonstra que o seu coração não estava alimentado com boas intenções, estava alimentado com obediência. Quando a gente olha para essa questão da dependência, eu não consigo pensar em dependência sem lembrar de um salmo muito conhecido que fala a respeito disso. Salmo 20, versículo 7, ele fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu vou fazer o quê? Eu vou confiar no meu Deus. É interessante que o versículo 8, talvez não tão conhecido quanto o versículo 7, ele vai dizer o resultado disso. Tão prático, tão óbvio, está ali no texto bíblico. Ele vai dizer: eles, aqueles que confiam em carros e cavalos, vacilam, mas nós que confiamos no nosso Deus, somos firmados e permanecemos firmes nele. O rei da Pérsia era apenas um carro, era apenas um cavalo, que demonstrava poder sim, que demonstrava respeito sim, que demonstrava um temor geral de todas as nações. Era um homem poderoso. Mas sabe qual é o problema? Ele não era Deus. Confiar no rei da Pérsia
era desonrar a Deus. Confiar em carros e cavalos, em boas intenções, em atitudes mecânicas, para fazer com que a nossa família vença, não é lutar pela nossa família, é lutar contra ela. Crer e depositar toda a sua esperança em boas intenções só te trará a frustração de não ser satisfeito, porque nada pode satisfazer a não ser Deus. É impossível. Nós, como famílias cristãs, homens e mulheres que se colocam nessa noite aqui com o desejo mais uma vez de ouvir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus num tema tão necessário, tão atual, precisamos entender que não adianta lutar com boas intenções. A luta de verdade acontece com obediência. Conseguem perceber, meus irmãos, a diferença entre lutar com boas intenções e lutar com obediência? É por isso que Neemias chega no capítulo 4, no versículo 14, na parte B do versículo 14, e vai dizer para a congregação de Israel ali: meus irmãos, não tenham medo deles, não tenham medo dos adversários. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E assim, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e por suas casas. Somente pensando e enxergando todo esse contexto, fará sentido a gente ver esse clamor de Neemias, essa convocação para uma luta. Neemias está convocando esse povo a lutar, porque eles entenderam que para lutar realmente uns pelos outros, eles precisavam reconhecer pecados, e eles precisavam depender de Deus. Não existia outra coisa que pudesse fazer com que eles honrassem a Deus que não fosse essas duas lições que eles aprenderam no cativeiro babilônico. Percebam, meus irmãos, que a ordem dada por Neemias de não temer, de não alimentar o medo no coração, ela está ligada diretamente à próxima oração. Por que eu não devo temer? Porque você é forte, porque você é apto para a batalha, porque você tem condição de um guerreiro bem estruturado, batalhar com qualquer inimigo e vencer? Claro que não. Neemias estava falando isso para um povo que estava voltando do cativeiro. Homens que nunca mais batalharam, que durante 70 anos não tiveram que guerrear. Mas por que ele fala isso? Não tenham medo. Porque ele vai dizer na sequência: lembre-se que o Senhor, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, Ele sim é grande e temível. Não existe nada no mundo que possa ir contra a vontade soberana desse Deus. Nada. Não existe nada, meus irmãos. Só estaremos aptos para lutar por nossas famílias quando o nosso medo for dissipado pela certeza de quem Deus é para nós e para nossa família. Acabou meu tempo. Eu não vou me estender, meus irmãos, mas eu queria lembrar mais uma vez: só estaremos aptos para lutar por nossas famílias quando o nosso medo for dissipado pela certeza de quem Deus é para cada um de nós. Quem é Deus
para você e para sua família? Será que Deus é um acessório que eu utilizo quando as minhas boas intenções, as minhas muitas boas intenções falham? Será que Deus para mim é um amuleto da sorte que eu recorro apenas quando as coisas começam a dar errado? Ou será que Ele é esse Deus grande e temível, a quem eu reconheço e confesso os meus pecados e a quem eu deposito totalmente o controle da minha vida? Quem é Deus para você e para sua família? Gostaria de pedir que os irmãos ficassem em pé. Nós vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Eu espero que você possa responder essa pergunta. Quem Deus é para você e para sua família? A minha oração é que você e a sua família reconheçam que Ele é esse Deus grande e temível, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você se coloque agora diante de Deus. Poxa, Deus, eu tenho falhado contigo. Eu tenho lutado pela minha família com boas intenções. Tenho sido muito dedicado, mas tenho lutado com boas intenções. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, reconhecer pecado e depender completamente dEle. Talvez você esteja aqui nessa noite e no seu coração bate a certeza: pastor, eu tenho lutado assim como o Senhor falou nessa noite ao meu coração, assim como a palavra falou ao meu coração nessa noite, que eu preciso reconhecer pecado, que eu preciso depender de Deus para que Ele possa ser honrado pela minha família. Eu tenho vivido isso, mas pastor, tem sido difícil, a caminhada tem sido dolorida. Meu irmão, a minha oração por você nessa noite é para que Deus revigore a sua força, para que você continue obediente a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e nunca ouviu essa realidade. Talvez você nem de fato, quando entrou aqui, reconhecesse Deus como Deus. Mas se essa mensagem falou ao teu coração, foi a palavra de Deus e o Espírito Santo que ministrou ao teu coração, e Ele está te dando a oportunidade de agora, junto com a família de Cristo, louvar a Deus, buscando viver dessa maneira. Eu quero orar por cada um de vocês, cada situação que esteja aqui presente, porque o nosso Deus, Ele pode sim reconstruir qualquer família. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez a Tua palavra falou aos nossos corações. E Deus, o nosso desejo, a nossa oração é que nós queremos lutar por nossas famílias. Sabemos das dificuldades, sabemos que teremos opositores nesse percurso, mas nós queremos lutar por nossas famílias. Aprendemos nessa noite, Pai, que para aprendermos a lutar de maneira eficaz, é necessário reconhecer pecado e é necessário depender do Senhor. E Pai, nós queremos viver assim. Assim como o Senhor usou a vida de Neemias para conduzir o teu povo a compreender a importância disso, nós também, nessa noite, compreendemos a importância de reconhecermos os nossos pecados e a importância de viver uma vida completamente dependente do Senhor. Pai, nos dá força para que possamos continuar lutando. Eu não sei qual é a condição de cada família aqui representada, Pai, mas o Senhor conhece. E o Senhor é capaz
de suprir cada uma em sua necessidade, se elas assim buscarem viver uma vida obediente ao Senhor. Pai, eu te peço por cada família aqui, para aqueles que reconhecem que não estavam vivendo dessa maneira, eu te peço, Pai, dá disposição e disciplina a elas, para se colocarem diante do Senhor em obediência. Por aqueles que têm batalhado, Pai, e que têm vencido muitas dessas batalhas, sendo obedientes a Ti, Pai, mas que têm sofrido, sendo desgastados pelas batalhas. Pai, eu te peço que o Senhor renove as forças deles, que o Senhor revigore o coração deles. Pai, aqueles que entraram aqui, que nem sequer compreendiam a realidade de um Deus, a realidade de um Deus que se importa com ele, que ama, que enviou o seu Filho para morrer no lugar dele, e que compreendeu essa realidade nessa noite. Eu te peço, Pai, coloca pessoas à volta dessas pessoas, para que eles possam estar sendo cativados por esse amor grandioso da Tua parte, Pai. Que ele possa perceber que o Senhor sim se importa com a família dele, que o Senhor sim quer que ele lute por essa família. Pai, podem existir diversas outras situações de famílias aqui presentes nessa noite, mas nós te entregamos todas elas, porque cremos que o Senhor é o único que pode intervir em cada uma delas. Senhor, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, confronta pecados, mas conforta corações por meio da Tua graça. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz e ela transforma as nossas vidas. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se sentar ou não?